Olá, queridos alunos. Vamos a mais uma questão, mas dessa vez é de geografia. Então eu vou ler a questão para vocês. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Autor da música é Chico Buarque de Holanda. As características familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico: migração interna. B. População relativa. Não, população relativa não pode ser porque seria o número de pessoas por metro quadrado. E aqui ele não diz nada no texto sobre número de pessoas. Não tem, ele não fala, não tem números. Então, não seria essa a resposta. C. Expectativa de vida. Ele também não aborda a expectativa de vida. Aqui não diz até quanto tempo o pai dele viveu ou o avô. Taxa de mortalidade também não diz quando o pai dele morreu, quando o avô morreu. Índice de fecundidade também não teria como ser, porque ele aqui só falou de homens, né? Aqui, índice de fecundidade seria relativo à fecundidade feminina, né? Então, só pode ser migração interna, porque aqui ele cita várias regiões. Ele cita São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia. Então, ele cita esse misto de regiões, ao qual houve o que? Migrações, deslocamento na Terra, né? No caso no Brasil. Então, meus amigos, meus queridos alunos, vocês precisam estar atentos, mas essa questão eu considero uma questão de nível fácil, não é uma questão difícil. Porque aqui as outras respostas não são parecidas, elas são todas diferentes. Então você poderia ir riscando, né, as alternativas. Aqui não é uma questão difícil. Se tiver um pouco de atenção, você garante esse ponto dessa questão. Esse ponto aqui é um ponto fácil de garantir. Então eu recomendo sempre que vocês leiam, né? Sempre fiquem atentos aos conceitos de geografia para você poder acertar a questão. Quando você conhece de muitos conceitos, não vou dizer de todos, que é difícil, né? Mas você conseguir entender a maioria dos conceitos de geografia, você consegue responder as questões. Nesse caso, a questão era fácil, não precisava saber de muita coisa para responder. Então, gente, boa sorte no Enem. Uma dica para quem vai fazer o Enem esse ano, de 2020, que vai ser no final do ano o Enem, né? Durmam bem, cara, porque a noite de sono é imprescindível. Por quê? O Enem é uma prova cansativa por ter muitas questões. Então, a parte física vai interferir sobre a mente. Então, se você tiver uma noite de sono razoável, né? Tem gente que precisa de 8 horas de sono, alguns não precisam de tantas horas. Mas assim, você dormir as horas ideais a qual você consiga acordar descansado é fundamental para você encarar uma prova longa, com muitas questões, que na maioria das vezes não são difíceis, elas apenas são questões com textos grandes. Mas se tiver um bom descanso e um treino, né, bem antes, você consegue acertar bastante questões. Então, boa sorte, pessoal. Um abraço, hein?